Salve, salve, galerinha do 7º ano, galerinha que curte aí o nosso canal Jornadas Alternativas da Escola RN Monteiro Santana. Como vocês já me conhecem, eu sou a Suzana Sara e compartilho conteúdos com vocês de ciências toda semana. E nessa semana, o que é que nós iremos aprender? Nessa semana, nós vamos aprender sobre máquinas térmicas. Quando você ouve essa expressão, máquinas térmicas, o que é que te vem à mente? Você já ouviu essa expressão, máquinas térmicas? Máquinas, eu sei que você já ouviu falar em máquinas. Inclusive, na aula passada, nós tivemos uma conversa sobre máquinas simples. Mas o que é que vem a ser máquinas térmicas? As máquinas térmicas são aquelas máquinas que usam calor para produzir trabalho. Por exemplo, os meios de transporte usam máquinas térmicas para produzir trabalho, as indústrias usam, mas espera aí, você está dizendo que máquinas térmicas usam calor para produzir trabalho? Como assim? Que trabalho? É um emprego? Em ciências, o que é que significa trabalho? Todo deslocamento, todo movimento, toda ação que você faz, que você produz, em ciência a gente chama de trabalho. Então, quando você desloca algo, quando você produz algo, quando você faz algo se movimentar, em ciências nós chamamos de trabalho. Então, o que uma máquina térmica faz? Uma máquina térmica, ela usa o calor, o nome já está dizendo térmica, relaciona assim com calor. Então, ela usa o calor para produzir trabalho, para produzir movimento, para deslocar, para fazer algo. Então, essa é a função de uma máquina térmica. E lembrando lá do conceito que a gente viu há umas 2 semanas atrás, de calor. Calor não é se eu tô quente ou se eu tô frio, se eu tô com essa sensação, não. Calor é o grau de agitação das partículas, é a energia transitada. Então, a máquina térmica, ela vai fazer o quê? Ela vai usar essa energia transitada, ela vai usar o calor para produzir um trabalho, ou seja, para produzir um movimento, para deslocar algo, para fazer algo. E os exemplos mais comuns que nós temos que usam máquinas térmicas são os veículos, os motores dos veículos, as máquinas a vapor, as turbinas. Qual é o funcionamento básico de uma máquina térmica? A estrutura básica de uma máquina térmica, ela precisa ter uma fonte quente. Essa fonte quente é que vai receber o calor. Então, é o princípio básico de uma máquina térmica. Ela precisa ter uma fonte quente. Essa fonte quente recebe o calor. Essa fonte quente, ela vai liberar calor para algo. Essa liberação de calor é que faz a energia ser transitada, a energia deslocar e produzir, então, o trabalho. Então, eu tenho que ter uma fonte quente que recebe calor. Esse calor que é recebido é liberado e essa liberação de calor vai mover algo, vai deslocar algo. Então, isso é geração de trabalho. Então, depois que ele gerar o trabalho, que ele mover algo, fizer movimentar ou aquela turbina, ou aquele motor daquele carro, então a energia que sobrou, o que vai acontecer com ela? A energia ela não pode ser perdida. Então, essa energia ela é dissipada, ela é cedida para uma fonte fria. Então, o esqueminha básico de uma máquina simples como é, tem que ter uma fonte quente que recebe o calor. Esse calor é liberado. Depois que esse calor é liberado, ele vai mover as coisas, ele vai deslocar as coisas, ou seja, ele vai gerar trabalho. A energia que sobra, ela é cedida. Esse calor é cedido, ele é dissipado para uma fonte fria. Então, nós vamos ver agora, por meio de algumas imagens, o princípio. Na aula de hoje, nós podemos aprender um pouco mais sobre o funcionamento das máquinas térmicas. Nós vimos que elas são utilizadas principalmente em veículos, como em máquinas a vapor, no sistema de funcionamento de algumas caldeiras, de algumas fábricas. Todos eles utilizam um sistema de máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? Máquinas térmicas são capazes de converter calor em trabalho e elas funcionam em ciclos e utilizam fontes com temperaturas diferentes. Uma fonte é quente, que é de onde se recebe o calor, e uma fonte é fria, que é para onde o calor que foi rejeitado vai ser direcionado. Está aqui o esqueminha de uma máquina térmica. Sempre ela vai ter uma fonte quente, que vai fornecer o calor. Temos aqui a fonte quente, que vai fornecer o calor. Esse calor, o que vai acontecer com ele?
esse calor vai produzir trabalho. Lembrando que trabalho é tudo aquilo que você pode movimentar, deslocar e realizar. Então, esse calor vai produzir trabalho. A energia que sobrar, que for dissipada, essa energia ela vai para uma fonte fria. Então, esse é o esqueminha básico de uma máquina térmica, que foi o que a gente viu nessa nossa aula de hoje. Então, por meio dessas imagens, nós podemos compreender melhor o funcionamento de uma máquina térmica, como é que ela funciona, qual é o esqueminha básico dela e a função de uma máquina térmica. Lembrando que as máquinas térmicas, elas foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, elas foram pontapé inicial para o desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, principalmente num movimentozinho que vocês já devem ter ouvido falar em geografia e em história, chamado de Revolução Industrial. Então, ela foi algo de muito notável para a nossa humanidade, o desenvolvimento dessas máquinas térmicas, principalmente para o desenvolvimento dos meios de transportes e para a produção de energia. Mas lembrando que todo desenvolvimento tem que ter aquele cuidado, os avanços eles não podem ir contra as questões ambientais. A gente tem que avançar, mas tem que estar atento que impactos ambientais essas máquinas podem produzir no ambiente, sempre tendo esse cuidado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E eu vou deixar uma atividade para vocês no final do vídeo. Vou deixar junto com o vídeo a atividade. Eu espero que vocês tenham dedicação, tenham muito cuidado ao realizar as atividades de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, que estejam muito bem. Que vocês sabem que, embora a gente esteja passando um momento difícil, mas o aprendizado ele não pode parar e o ensino também não pode parar. Então, eu conto com a tua ajuda. E não esquece, não deixa de deixar o like nos nossos vídeos e fazer aquele comentário. Ou então, ativa lá o sininho das notificações que você sempre vai estar ligado nos nossos vídeos lá do Jornadas Alternativas. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus, abraços virtuais e beijos de luz. E até a próxima.